juros elevados são uma faca de dois gumes para os bancos brasileiros. Se, por um lado, existe a possibilidade de aumentar os ganhos com spreads, diferença entre o dinheiro captado e emprestado, no crédito e nos investimentos, há também o risco latente da inadimplência aumentar, deteriorando não apenas as carteiras de crédito, como prejudicando os lucros das instituições financeiras e, em consequência, os dividendos. Para o ano de 2025, as perspectivas para a economia brasileira são desafiadoras, com a taxa de juros chegando a 14,75% ao ano, segundo o último boletim Focus do Banco Central, e inflação em 4,84%. O real também deve desvalorizar bastante frente ao dólar, sendo cotado em R$ 5,90 ao final de 2025, segundo projeções. Diante desse cenário, apenas bancos com inadimplência controlada e carteiras de crédito robustas conseguirão a proeza de continuar remunerando bem os seus acionistas. Embora nem todo banco seja sinônimo de bom pagador de dividendos, o segmento surge como um porto seguro na Bolsa de Valores para o próximo ano. Mas existem nítidos favoritos, entre estes o Banco do Brasil, BB3, e o Itaú, Itubi4. Um deles deve entregar os maiores dividendos do setor, enquanto o outro é reconhecido pela sua qualidade no crédito e a sua expertise em lidar com períodos macroeconômicos complexos. Quando os juros sobem, existe a crença de que os bancos podem rentabilizar mais, dado que vão cobrar taxas maiores para emprestar dinheiro para os clientes. Além disso, os investidores tendem a deixar o dinheiro parado em ativos mais conservadores, como a renda fixa, entre estes os CDBs, Certificado de Depósito Interbancário, emitidos pelos bancos, proporcionando maior fluxo de recursos nas instituições financeiras. Contudo, nem tudo são flores para os bancos. O custo para eles captarem dinheiro no mercado também aumenta, porque provavelmente terão que oferecer para os investidores taxas acima da Selic, em torno de 15% e 16%, reduzindo assim, em alguns casos, ganhos com spreads. Outro vilão é o aumento da inadimplência. Com uma inflação ainda elevada e juros altos, os clientes dos bancos podem apresentar dificuldade de honrar com seus empréstimos e financiamentos. O risco é maior em segmentos mais vulneráveis, como famílias e pequenas empresas. Na inadimplência, inclusive, conta muito o histórico do banco em anos passados. As instituições que historicamente têm boas carteiras de crédito, com inadimplência baixa, devem ter um bom desempenho operacionalmente durante a alta dos juros em 2025. Entretanto, para os bancos que já carregam um problema de inadimplência alta, a alta dos juros pode piorar o problema. Outro impacto perceptível da alta dos juros é a desaceleração do crescimento das carteiras de crédito que, segundo Quaresma, deve ser comum entre os bancões, como o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, por conta do custo de capital maior e piora da inadimplência. É importante lembrar que a redução das carteiras de crédito ocorre pelo desaquecimento da economia. Como os juros estão tão altos, a população opta por fazer menos empréstimos e financiamentos, reduzindo assim a procura por crédito. Esse vídeo não é uma recomendação, mas é consenso de que Banco do Brasil, BBS3 e Itaú, Itubi4 serão os bancos mais resilientes ao juros elevados. Estes também são os mais indicados para quem busca dividendos em 2025. A liderança fica com o Banco do Brasil, BBS3, que reúne 6 indicações de 8 casas de análise e corretoras consultadas. O Dividend Yield, retorno em dividendos, projetado para o banco, vai de 10% até 12% em 2025. Vale lembrar que se trata de uma instituição estatal, com 50% das ações na mão do governo, o que faz com que a ação carregue sempre um certo risco político, embora amenizado nos últimos anos. Diversos analistas enumeram alguns fatores que fazem do Banco do Brasil uma ação vencedora. O primeiro é a diversificação da carteira de crédito. Por exemplo, a carteira de crédito do Banco do Brasil alcançou a marca expressiva de R$ 1,2 trilhão, com um bom equilíbrio entre agronegócio, pessoas físicas e empresas. Em pessoas físicas, houve destaque para o crédito consignado, aquele descontado automaticamente em folha de pagamento, que cresceu 11,2%.
Teve também avanços no consignado INSS, o que demonstrou o foco da carteira em linhas de crédito de baixo risco. O fato de trabalhar com crédito consignado, maioritariamente para funcionários públicos, já é por si só uma vantagem diante dos juros elevados. Como o desconto já ocorre automaticamente em folha de pagamento, o banco sofre menos impactos com inadimplência dos clientes. O agronegócio, por outro lado, acaba representando um risco maior. Em 2024, o setor foi impactado por inadimplência de empresas e várias companhias entraram em recuperação judicial. Vale lembrar que o agronegócio também pode acabar sofrendo diante de mudanças climáticas ou quebras de safra. Contudo, se o cenário for favorável para o setor, este pode impulsionar os resultados do Banco do Brasil. Há outros diferenciais que dão destaque para o banco estatal frente a concorrentes. Um, que é muito elogiado pelo mercado, é a transparência do Banco do Brasil em relação à remuneração dos acionistas. No começo de cada ano, o banco costuma divulgar um calendário de pagamentos com 8 proventos, 4 antecipados e 4 complementares. Com esses dados, fica mais simples para o investidor entender o que esperar do banco no quesito renda passiva. O investidor pessoa física gosta dessa previsibilidade, desse cronograma muito claro. Isso traz para ele um custo psicológico muito baixo. A previsibilidade não se restringe apenas ao calendário divulgado. Observando o perfil de remuneração do Banco do Brasil nos últimos anos, fica nítido como a instituição cumpriu as suas projeções, tanto para lucro líquido quanto para dividendos. O analista destaca ainda que o Banco do Brasil tem mais de 200 anos de história, ou seja, se provou diante do tempo. Nesses 2 séculos, a instituição enfrentou momentos bons, ruins, crises econômicas e conseguiu sobreviver. Nesse período também, o banco conquistou a maior base de dados financeiros da população brasileira, o que é uma vantagem competitiva frente a concorrentes, porque o Banco do Brasil conhece bem seus clientes. Ter as ações baratas sempre foi uma característica do Banco do Brasil, por conta de ser um banco estatal. Embora, por muitas vezes, o desconto do papel tenha sido exagerado. Em contrapartida, é uma boa oportunidade para o investidor garantir um dividend yield, retorno em dividendos maior. Por exemplo, espera-se que o Banco do Brasil distribua 45% do seu lucro líquido, payout, em dividendos em 2025, com um dividend yield que pode chegar a 12%, com uma projeção de R$ 2,50 líquidos por ação. Com 5 indicações entre as 8 instituições consultadas, o segundo lugar ficou com o Itaú, I2B4. Mas o banco privado não perde em quase nada para o Banco do Brasil, BBA's 3. Observando o dividend yield projetado em I2B4 para 2025, há quem acredite que este possa alcançar também os 12%, da mesma forma que o banco estatal, impulsionado por um dividendo extraordinário. A diferença entre Banco do Brasil e Itaú está no desconto das ações. Geralmente, os papéis do Itaú costumam negociar mais caros por conta dos bons fundamentos e resultados consistentes. O Itaú é considerado também o grande vencedor em períodos de crise econômica e juros elevados, porque possui uma inadimplência controlada e uma carteira de crédito exposta a setores mais conservadores. Em 2024, o Itaú apresentou forte crescimento da sua carteira de crédito, com projeções que esperavam uma alta entre 9,5% e 12,5%. Para 2025, o crescimento deve continuar, mas em menor proporção. O Itaú possui uma carteira de crédito bem estabelecida, estabilizada e consolidada. Além disso, destaca-se a inadimplência do banco em níveis muito baixos e resultados acima das expectativas do mercado. O banco não se beneficia diretamente da alta dos juros, mas é provável que vá entregar um crescimento maior dos lucros e mais resiliente do que Bradesco e Santander. Analistas estão confiantes nos dividendos a serem pagos pelo banco, que acredita também que serão maiores do que em 2024, por conta de um dividendo extraordinário que o banco pode vir a distribuir no primeiro trimestre de 2025. Acredita-se que, com ele, o Itaú possa chegar a distribuir cerca de 50% do seu lucro em 2025. Um payout elevado, considerando o histórico de payout da instituição em anos passados de 30%.
Isso se deve a uma política de crédito mais conservadora, o que torna o Itaú mais resiliente à alta da inadimplência. O banco é reconhecido no mercado por sua gestão de tesouraria, desempenhando melhor do que os pares em momentos de estresse econômico. Em relação a spreads, por exemplo, o Banco do Brasil tende a ter mais dificuldade para reajustar taxas, enquanto o Itaú não sofre deste problema. A visão do mercado para o Itaú é amplamente positiva. Os analistas se dividem apenas no tipo de ação a comprar. Vale lembrar que o Banco Itaú também oferece uma boa periodicidade de pagamentos AOS investidores. Ele remunera mensalmente os acionistas com juros sobre capital próprio, JCP, de 1,08 centavo por ação ordinária e preferencial, além de fazer distribuições complementares e extraordinárias no decorrer do ano. Não necessariamente são armadilhas de valor ou bancos ruins de fundamentos, mas diante de um cenário macroeconômico difícil para 2025, os analistas recomendam ter cautela com instituições como Santander, CMB11 e Bradesco, BBDC4. O principal motivo de cautela em relação ao Santander é o aumento da inadimplência. O banco já sofreu muito com isso no passado, mas conseguiu arrumar a sua carteira de crédito e viu o seu ROE, retorno sobre patrimônio líquido, se recuperar até mais de 10%. No entanto, seu histórico condena. Como já se mostrou vulnerável na concessão de crédito anteriormente, os analistas acreditam que o banco pode errar novamente. A mesma lógica se aplica ao Bradesco, que apresenta ainda um risco maior do que o Santander de ver seu lucro pressionado pela inadimplência. Isso se deve ao fato de o Bradesco ainda estar em fase de reestruturação, que não foi concluída. O banco pode acabar entregando dividendos mais baixos diante do impacto da economia adversa e da necessidade de aumentar as provisões para devedores duvidosos. O Bradesco se encaixa em uma carteira de reestruturação com visão de longo prazo, mas não serve para dividendos no curto prazo. Entretanto, o Bradesco pode ser uma alternativa para dividendos e ganhos com valorização das ações a partir de 2026, mas em 2025 seria um pouco arriscado investir no papel. O banco BMG, BMGB4, também pode ser afetado pela inadimplência e ter dificuldade em sustentar os dividendos. Como as ações desses bancos podem sofrer na bolsa em 2025, é muito provável que o dividend yield, retorno em dividendos, aumente por estar relacionado ao preço da ação. A lógica é que quanto mais barata a ação, maior o dividend yield. Contudo, os analistas advertem para o investidor não se iludir com esses retornos elevados, dado que esses bancos não conseguirão sustentar esses dividendos no médio e longo prazo. O cenário de 2025 para o setor bancário é desafiador, mas também repleto de oportunidades para os investidores que souberem escolher com cautela. O Banco do Brasil e o Itaú despontam como as melhores opções para quem busca dividendos consistentes e segurança em tempos de juros elevados. Por outro lado, bancos em fase de reestruturação ou com históricos de maior vulnerabilidade à inadimplência, como Bradesco, Santander e BMG, demandam atenção redobrada e, na maioria dos casos, são recomendados apenas para investidores experientes. Para investidores iniciantes, a recomendação é manter o foco nos grandes bancos, que oferecem maior previsibilidade e segurança, mesmo em momentos econômicos desafiadores. Gostou do vídeo? Então compartilha com seus amigos e investe em conhecimento financeiro em nosso canal Riqueza em Pílulas. Escreva nos comentários seu banco preferido. Quais você tem em carteira? Até o próximo vídeo. Tchau!